Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, e esse aqui é mais um vídeo para nosso curso de HTML5. Estamos no módulo 1, Princípios da Web, e hoje nós vamos falar sobre Web Única. Vamos introduzir esse conceito de web aí para vocês. Bom, o que é então esse Web Única? O conceito, pessoal, de Web Única é o seguinte, é que assim, a web é única. O que existe são várias formas de acessá-la. Esse conceito veio à tona, pessoal, quando veio a ideia de você fazer sites otimizados para o celular, né? Sites responsivos, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Que são aqueles sites que quando você abre no celular, ele abre de uma forma bem atraente para você conseguir mexer, os botões estão visíveis de uma forma boa para você clicar e ir navegando. Isso também acontece quando você acessa por um tablet ou quando você acessa até mesmo em uma Smart TV hoje em dia, né? Então, esse é o conceito. Quando você cria um site onde não importa o dispositivo que você acesse, o seu site ele tenha a mesma URL, o conteúdo sempre sendo sempre o mesmo, só que a exibição sendo de forma diferente. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas diferenças de acesso específico e também de uma URL única. Por que, né, então, web única, né? Bom, pessoal, o Google oferece suporte a sites otimizados para smartphone de três formas, né, de três configurações, vamos dizer assim. Sites que usam um web design ágil, isto é, sites que funcionam em todos os dispositivos com o mesmo conjunto de URLs, com cada URL oferecendo o mesmo HTML a todos os dispositivos e usando apenas CSS para alterar a página que é processada pelo dispositivo. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Lembra lá quando eu falei que a web é única quando você utiliza a mesma URL para acessar? Esse é um ponto. Quando você usa, existe uma técnica que você faz, que você consegue detectar o user agente, a gente vai falar sobre isso, para renderizar um site ou uma página diferente. Isso também atrapalha um pouco esse conceito de web única. Eu vou avançar aqui o slide para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos dizer aqui o que não é, né, o conceito de web única. A técnica do M ponto. Lá no outro slide, quando eu falei que quando você tem que acessar um site pela mesma URL, existem muitos sites, alguns sites bem grandes, que eles utilizam essa técnica do ponto .m, ou criar uma versão em um subdomínio para celulares ou tablets. O que é isso, pessoal? De alguma forma ele consegue identificar que você está acessando de um dispositivo móvel e no momento que ele faz essa detecção, ele carrega um outro site para você, que vai estar em um outro endereço, uma outra estrutura, que vai ser que vai renderizar um outro site com o mesmo conteúdo. Claro que se for um e-commerce vai listar produtos, se for o site da sua empresa vai listar ali informações sobre a empresa, enfim. Mas o ponto é, esse conceito de você usar essa técnica do M ponto ou criar uma versão em um subdomínio não é considerado web única, porque a web para se tornar web única, não importa o dispositivo, seja um celular, seja um tablet, ou uma Smart TV, ou qualquer outro dispositivo, você está dizendo que você tem que acessar o site com a mesma URL e o conteúdo está sempre disponível. Tá? Bom, existe uma forma também que eu falei no slide lá que a gente comentou sobre o Google, que é você fazer algum tipo de carregamento condicional, que a gente chama que é a técnica do RESS, que é Responsive Designer Server Side Component. O que é isso aqui? É uma técnica, pessoal, para servir HTML e CSS ou direcionar o usuário de acordo com o user agente. É parecido com a técnica do ponto .m, a diferença é que nesse caso ela é um pouquinho mais interessante. Por quê? Ele identifica o user agente, ou seja, a espécie do dispositivo que o usuário está acessando o seu site, o seu sistema, e ele carrega um outro tipo de conteúdo, ou seja, uma outra estrutura. Tá? Existem alguns pontos negativos quanto a isso, mas ela é uma forma um pouco mais elegante de você criar, de você fazer o designer
responsivo, né? Você deixar o mais próximo do design responsivo, né? Esse carregamento condicional é muito utilizado, muitos sites grandes, e-commerces, ou até mesmo essas startups aí de tecnologia utilizam bastante. Existem alguns probleminhas que você tem que levar em consideração, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre cada um deles. Mas é uma boa técnica comparado ao ponto M ou até mesmo o site em um subdomínio. Bom, e o cenário perfeito, onde você consegue aplicar e ter ali um melhor aproveitamento de quase 100% ou 99% ou 90% ali dos dispositivos, é você fazer um bom design responsivo, né? Que de fato você vai estar atendendo as especificações tanto da W3C como também do próprio Google, que é o que dita aí um pouco aí do que é pesquisado. A web é única e só existe quando servimos o mesmo tipo de site para todos os dispositivos. Aplique o design responsivo sempre pensando no conteúdo e não no dispositivo ou tela ou resolução de tela. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando você estiver pensando em construir um site ou estiver pensando em fazer, aplicar o design responsivo, muitas pessoas também acabam criando uma coisa que elas entram em uma determinada resolução e acabam aplicando um determinado estilo no site. Por exemplo, ela coloca o site em uma resolução que seja parecido com um celular. Aí ela entra nessa resolução específica e configura ali com CSS do jeito que ela acha que vai ficar legal. Só que existe uma gama de dispositivos que estão fora dessa resolução que ela setou como o cenário mobile. E se você não cuidar para que essas outras resoluções fiquem responsivas também, você vai estar deixando de atender um público considerável. Tá? Então, por isso que vem esse conceito. Não aplique design responsivo pensando no dispositivo ou na resolução de tela. Aplique pensando no conteúdo. Mude, diminua a tela do seu site ou do seu sistema quando você perceber que o navegador ou o conteúdo não está legível o suficiente, aí você aplica modificações no seu layout. Tá? Esse é o principal. E com isso você garante que o seu site vai ter sempre uma boa performance, você vai estar sempre atendendo as recomendações de você estar sempre servindo o mesmo conteúdo em qualquer dispositivo ou em qualquer resolução. Isso é muito bom, pessoal. Tá? Bom, reforçando e dando algumas dicas. Sempre que possível, prefira design responsivo. Tá? A técnica do RESS pode ser uma alternativa, tá, pessoal? Sempre que possível. Mas sempre vai ser preciso gerar alguns novos HTMLs e você vai ter que ter uma forma bem eficiente para fazer a detecção para servir esses HTMLs. Sem contar que, como você vai ter mais alguns HTMLs, você vai precisar ter algumas correções, caso tenha, nesses HTMLs que você vai servir diferentes para resoluções diferentes. E também temos também a técnica do ponto M, que você tem que tentar evitar ao máximo, porque você terá dois sites e para uma gestão e também para manutenção isso é bem ruim. Vale levar em consideração, porque pensa assim, você tem lá um site, um e-commerce, onde ele possui duas versões. Aí você tem que fazer uma correção ou a implementação de algo novo. Aí você vai ter que aplicar no site mobile, aplicar no site do desktop. E isso não é uma boa prática e você vai ter bastante dor de cabeça quanto a isso. E caso essa nova função que você implemente dê algum tipo de problema, você vai ter que sair corrigindo isso lá na versão mobile, corrigir isso na versão desktop, e isso é bem caótico. Sem contar que se você não tiver uma boa organização de código, você pode estar deixando aí que o site mobile tenha algum tipo de recurso, ou até mesmo que o seu site desktop não tenha. Até certo ponto, em alguns casos, isso faz muito sentido, mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de recurso que você anda deixando no seu site mobile e também no
no seu site, tipo desktop, vamos chamar assim. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos então o conceito de job única, algumas formas de você conseguir aplicar aí o design responsivo ou até mesmo o carregamento condicional. Obviamente que nós só falamos da técnica, não chegamos a aplicar algum dos tipos, a parte do design responsivo, nós vamos ver aqui nesse curso ainda, a gente vai fazer o nosso site para ele ser responsivo, só que existem essas outras técnicas e vale reforçar, mas como eu falei, sempre que possível, prefira um site com design responsivo. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula teórica. Próximo módulo, nós vamos iniciar um pouquinho aí já com a parte técnica ali, codar um pouquinho. Eu espero que vocês estejam gostando aí desse treinamento, tá bom? Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau.